que marcou a propriedade intelectual foi a Revolução Francesa. Ela foi tardiamente protegida. Começou com muita resistência, né? Se não houvesse patentes para proteger os criadores, seria, digamos, um velho oeste sem lei. O primeiro evento histórico que marcou a propriedade intelectual foi a Revolução Francesa. Ali houve uma declaração no sentido de se reconhecer a propriedade intelectual como a mais natural e a mais sagrada das propriedades garantidas ao ser humano. Por isso a gente diz que a propriedade intelectual ela foi tardiamente protegida relativamente aos demais direitos que os romanos protegeram, porque a proteção dos bens imateriais, dos autores e dos inventores, essa proteção começa com a Revolução Francesa. Sabe que no começo a propriedade intelectual começou com muita resistência, né? Os holandeses começaram a proteger a propriedade intelectual, né? Mas os ingleses eram contra, porque eles queriam imitar as coisas que os holandeses tinham feito, né? Os Estados Unidos, que hoje é o grande propugnador da propriedade intelectual, até muito tarde não reconhecia direitos nem copyright, nem de patentes, né? Você sabe que o Charles Dickens, o grande escritor inglês, ele ia fazer conferências nos Estados Unidos porque todos os livros dele eram pirateados, ele não recebia um centavo pelo que ele escrevia. O objetivo inicial das primeiras patentes, quando iniciou-se a regulamentação de patentes, era garantir um monopólio de uma determinada atividade. Então, eu trago sempre o exemplo da patente dos tijolos, ou seja, o imperador Dom Pedro I outorgou a um determinado comerciante a fabricação de tijolos para que ele viesse e investisse na fabricação de tijolos no território nacional. Normalmente, pelas regras do regime capitalista, não deve haver monopólio, né? Deve haver competição livre. Por que se faz o monopólio no caso das invenções, né? Das invenções, dos remédios, etc.? Porque se deseja dar uma recompensa ao inventor, né? Merece uma recompensa, mesmo porque muitas vezes ele gastou muito, né? Até na pesquisa. Eu acho justo, mas é preciso justamente procurar encontrar o equilíbrio entre esse interesse individual, né? Daquele que inventou e que detém a patente e os outros interesses, né? Da coletividade, da continuação da pesquisa. O que nós temos que conceder ao desenvolvedor, ao inventor, é o privilégio, o privilégio de exploração exclusiva por um certo tempo. E durante esse certo tempo, o Estado afasta aquele que copiar ou usurpar sem autorização. E se ele copiar ou usurpar sem autorização, porque o Estado deu ao titular um monopólio, o Estado vai fazer com que ele indenize. Mas em nenhum momento a patente de invenção, ou o modelo de utilidade, ou o desenho industrial, ou qualquer bem intangível protegido pelo registro, ele afasta o concorrente do mercado. Pelo contrário, ele estimula o concorrente, porque o concorrente, na medida em que o interessado busca o registro, ele torna o seu produto ou o seu processo e os mecanismos e elementos e substâncias e produtos para chegar naquele resultado públicos. Se não houvesse proteção aos inovadores, aos criadores, se não houvesse patentes para proteger os criadores, seria um velho oeste sem leis. Não seria possível. Não haveria incentivo à inovação se não houvesse proteção à inovação. Como é que nós podemos imaginar um mundo sem... Vamos começar sem os vinhos, sem os queijos, não é? Sem a música, sem as partituras, sem o cinema, sem a arte, sem a ciência. E aí vamos sem os inventos, sem as obtenções vegetais, sem a água, sem a semente. É impossível a gente imaginar um mundo sem esses bens. Enfim, nós somos circundados de bens imateriais, que nem nos damos conta deles. Mas se eles nos forem retirados,
nós voltamos para o estado bárbaro. Se eu crio um produto novo e eu sei que daqui a 2 meses meu concorrente está fabricando exatamente a mesma coisa que eu levei 4 anos para criar, eu não tenho mais incentivo nenhum para a criação, né? É necessário, por uma economia moderna, competitiva, ter uma proteção adequada da inventividade, da criatividade. E essa proteção tem que ser equilibrada à luz dos interesses gerais da coletividade, né? A gente protege as ideias por 2 motivos. Um, para fazer uma justiça econômica, né? Aquele que criou tem o direito de ter o rendimento que a sua ideia gerar. De outro, por uma questão ética. Ou seja, é preciso dar àquele que criou a paternidade, o nome, né, daquilo que ele criou.